Quando alguém menciona motor central, provavelmente você pensa em carros exóticos caros da Ferrari, o que é compreensível, já que eles são muito legais. No entanto, na Europa dos anos 1960 e 1970, houve tentativas de criar essa fórmula com um orçamento mais acessível para uma comercialização em larga escala. Mas considerando que esses carros esportivos mais acessíveis podem ser representados por modelos como o Porsche 914 e o Fiat X19, você pode deduzir rapidamente que eles nunca foram realmente populares em nível de mercado em massa. Os japoneses, mesmo nesse ponto, eram inegavelmente os reis da produção de automóveis em massa. Certamente, eles, de todos os países, poderiam produzir um carro esportivo de motor central que realmente se vendesse em grande quantidade? Bem, parecia ser exatamente isso que a Toyota estava pensando em 1976, quando criaram um conceito carinhosamente apelidado de Midi, um carro esportivo de motor central, projetado para ser barato e, ao contrário de muitos de seus concorrentes europeus, econômico e confiável. No entanto, a história seria, como muitas outras nesse período, prejudicada pela crise do petróleo. Não seria até 1979 que a empresa retomaria esse projeto, desta vez com a intenção de colocá-lo em produção. Akio Yoshida lideraria o processo de design, desenvolvendo a ideia revolucionária de montar o motor transversalmente no meio, permitindo que o carro tivesse melhor dirigibilidade, melhor distribuição de peso e um visual incrível. Essa ideia básica formou a base para tudo o mais, e o carro foi lentamente sendo montado até que a Toyota conseguisse apresentar esse conceito em 1981, chamado de SAX. Testes extensivos foram realizados tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Até 1983, o design havia avançado significativamente para algo muito semelhante ao modelo final de produção, agora chamado de SV3. E com apenas algumas alterações a partir desse conceito, a Toyota lançaria seu motor de posição central, agora conhecido como MR2, no mercado japonês em 1984. Oficialmente, MR2 significa Midship Runabout Two-Seater, corrida de 2 lugares de motor central. O distintivo icônico seria o terceiro modelo esportivo da Toyota, ou o terceiro dos 3 irmãos, juntando-se ao Celica e ao Supra. O MR2 conquistaria a aclamação crítica no seu lançamento, sendo acessível, confiável, econômico e, o melhor de tudo, divertido. Os designers sabiam o que era necessário para o sucesso e não o limitaram com peças baratas, nem ultrapassaram a fronteira de peças inacessivelmente caras. Talvez a peça de resistência do carro fosse seu motor, o icônico motor 4AGE, retirado diretamente do Toyota AE86. Mas mais importante para o MR2, era notavelmente mais compacto do que os motores equivalentes, economizando novamente espaço crítico para os passageiros. O motor 1.6 litros Twin Cam aspirado poderia gerar 128 cavalos em sua melhor configuração. Combinado com o peso do carro de apenas 977 quilos, o MR2 atingia de 0 a 100 em apenas 8.7 segundos, o que, para meados da década de 1980, era bastante ágil, superando rivais como o mencionado Fiat X19 e o Pontiac Fiero de 4 cilindros. Em 1986, ficou ainda melhor. O MR2 seria equipado com o 4AGZE, uma versão sobrealimentada do motor original com um novo intercooler. No entanto, mantendo-se fiel ao tema de ser acessível, foi projetado para desconectar o supercharger quando não necessário, economizando combustível. Agora gerava 145 cavalos, e essas melhorias reduziram os tempos de 0 a 100 para 6.5 segundos. No entanto, como não foi exportado para fora do Japão e da América do Norte, permanece uma versão mais rara do modelo. Essa execução original do MR2, ou a geração W10, acumularia inúmeros prêmios ao longo de seus 5 anos de produção, com a suspensão supostamente trabalhada pelos lendários engenheiros da Lotus. Isso não é surpresa.
O MR2 ofereceu dirigibilidade pura com um orçamento, e a Toyota agora tinha um verdadeiro monstro em suas mãos. Na verdade, em 1984, a Toyota trabalharia em uma versão de rally do MR2, uma coisa intimidante chamada 222D, destinada a correr na categoria Group S. Agora 4WD compartilhava poucos componentes com o MR2 original e, segundo relatos, gerava mais de 600 cavalos. No entanto, quando o Group B e, por extensão, o Group S foram proibidos, a Toyota foi obrigada a abandonar o projeto e, em vez disso, competiu com o Celica GT4 na categoria Group A, onde mais tarde encontraria sucesso. Rapidamente após o sucesso do W10, a Toyota lançaria a segunda geração do MR2 em 1989 ou 1990 em alguns mercados. Era maior, mais elegante e mais pesado. Isso pode não parecer tão bom, mas com um interior mais espaçoso e luxuoso, uma configuração de suspensão mais sofisticada e alguns novos motores do lado maior, isso mais do que compensou. E havia muitas especificações disponíveis. A maioria dos motores estava na faixa de 2.0 litros, embora alguns também vissem a adição de algo chamado turbo. O melhor de todos era o GTS do mercado japonês, apresentando um poderoso turbo que gerava 218 cavalos, um avanço significativo. Com esse aumento tanto em qualidade quanto em potência, o MR2 ficaria conhecido como o Ferrari do homem comum. E quando você coloca um ao lado de um 348, você pode ver de onde vem essa comparação. Isso pode parecer um insulto, mas considerando que o MR2 agora estava competindo contra carros como GTRs e M3, diria que é mais um apelido peculiar. Mas nem tudo eram flores e rosas. A suspensão aprimorada mencionada anteriormente veio com um problema: a sobreviragem repentino. Basicamente, se o acelerador fosse liberado durante uma curva, o centro de gravidade se deslocaria para frente, fazendo com que a traseira do carro deslizasse para fora. O carro então repentinamente se movia na direção oposta, e você provavelmente pode adivinhar o resto. Embora este seja um problema potencial para todos os carros de motor central, o MR2 da segunda geração era um caso particularmente potente. Em 1993, a Toyota respondeu a isso mexendo na suspensão. Embora o problema de sobreviragem tenha sido remediado um pouco, muitos diriam que isso veio ao custo de uma sensação de direção menos crua. Ainda assim, o MR2 teve algumas participações consideráveis no automobilismo durante esse período. Competiu no Campeonato Japonês de Carros de Turismo, onde o carro foi campeão da classe GT300 em 1998 e 1999. Após 10 anos de produção e um imenso sucesso, o sucessor do W20, o W30, seria lançado em 1999. E logo de cara houve uma grande mudança. O MR2 agora se tornara exclusivamente um conversível, sendo comercializado sob o nome Spider. Isso desagradou muitos fãs do MR2, embora se você fosse japonês, agora o chamaria de MRS. A potência agora era de apenas 138 CV, a partir de uma unidade menor de 1.8 litros. No entanto, com um peso de menos de 1 tonelada, não parecia um retrocesso. A dirigibilidade pura e crua do MR2 original parecia ter feito um retorno aqui. E embora muitos críticos tenham elogiado essa configuração, comparando-a a carros como o Porsche Boxster, um grande elogio para um humilde Toyota, parecia que essa última reencarnação do carro esportivo da Toyota simplesmente não estava pegando como seus predecessores. Tempos e prioridades em mudança, tanto dentro quanto fora da empresa, significavam que o MR2 estava se tornando cada vez menos favorável e as vendas diminuíam lentamente ao longo dos anos 2000. O W30 vendeu mais de 7.000 unidades em 1999, mas até 2007 isso havia caído significativamente para menos de 1.000. A produção do MR2 terminou no mesmo ano após mais de 2 décadas, e com o Supra e o Celica saindo de cena em 2002 e 2006, respectivamente, o MR2 seria o último dos 3 irmãos esportivos da Toyota, já que a gestão da empresa agora estava focada em produzir carros mais voltados para o mercado em massa em todos os segmentos. A última variante do MR2, o TF300, foi uma corrida de despedida de produção limitada para o mercado britânico,
com apenas 300 unidades, apresentando um motor turbo que gerava 182 CV, chamado de TTE Turbo, uma despedida adequada. Embora este seja o aparente fim da história do MR2, há esperança para o futuro. Na última década, a Toyota começou lentamente a construir uma gama de carros mais esportivos, começando com o GT86 em 2013 e agora expandindo para a popular marca Gazoo Racing, com carros como o GR Yaris e o Corolla. A própria Toyota também mencionou a ideia de trazer de volta os três irmãos. Com o GT86 na base e o Supra recentemente reintroduzido no topo, esta poderia ser uma oportunidade perfeita para uma próxima geração do MR2 se encaixar perfeitamente no meio. Mas quem pode dizer com os tempos mudando tão rapidamente? Para um carro que começou como um experimento em condução acessível e econômica de motor central, o carro certamente evoluiu para merecer o insano grupo de fãs que conquistou. O fato de ter sido tão facilmente capaz de combinar dirigibilidade inata, um custo mais baixo, estatísticas surpreendentemente ágeis e uma aparência inegavelmente elegante é um verdadeiro testemunho da atenção aos detalhes e qualidade da Toyota. E considerando que o MR2 é provavelmente um dos, se não o carro esportivo de motor central mais confiável da história, é um legado que provavelmente não será superado tão cedo.